Achava que sua intenção era apenas dar um susto naquele povo, e que realmente não passaria disto. Desde que voltei para casa, esperei por horas seu retorno, e preocupada, fui procurá-lo. Ao sair, encontrei-me com uma jovem a bisbilhotar nossa casa. Pelos seus trajes, não me foi difícil entender que se tratava de uma cigana. Aproximou-se e relatou-me como conheceu nossa filha. Teria-o matado ali mesmo, se todo o seu relato não tivesse terminado com a morte de uma criança. Não bastava termos perdido nossa filha, posto na prisão uma inocente, e agora um crime tão bárbaro. Que faltava eu ficar sabendo? Tantos acontecimentos de uma única vez. Fiquei ali parada por horas e tudo que me vinha à mente era o contrário de todos estes fatos. Por horas, fiquei a olhar para a porta esperando que você entrasse, quando de repente compreendi que era eu que deveria sair. Aquele não era mais meu mundo, minha vida, minhas escolhas. Ainda teria oportunidades de fazer algo para mudar o rumo de minha vida. Como olhar para você e não me apegar a estes fatos? Em que ponto da vida nos perdemos? Nunca fui boa, mas tentava ser justa, sempre temente a Deus. Hoje chorei até me ver livre de todos e de meu passado. Parto levando comigo apenas um pequeno retrato de nossa filha, a parte melhor de nossas vidas. Não procure por mim, estarei indo para um convento onde, por nenhum momento, alimentarei o desejo de voltar à minha vida que considero passada. Trabalharei todos os dias ajudando os necessitados e espero que todo o trabalho se converta aos corações envolvidos nesta triste história. Catarine. Enquanto lia, era como se as atitudes de Afonso estivessem se tornando claras para ele. Acabara com vidas, incluindo a sua. Por respeito e amor, não iria atrás de sua amada esposa. Até o último dia de sua vida, viveu só com as suas lembranças a persegui-lo, lamentando ter descoberto tarde demais que atos inconsequentes o levaram a um grande deserto de sentimentos. Elis não encontrou a vida tão desejada. Perambulou por vários lugares, sempre enfrentando desprezo em seu caminho. Termina só, sem sequer um falso amigo para consolá-la. E desencarna, entre a loucura e a lucidez. Completamente só. A caravana se retira da cidade sem fazer alarde. Sua dor não seria transformada em uma tragédia maior. Eles não eram assim e não se tornariam iguais àqueles corações endurecidos que cometeram aquele ato insano. Uma grande reunião de sentimentos errôneos. Às vezes não nos damos o trabalho de parar e raciocinar antes de tomarmos atitudes que envolvem vidas além das nossas. Muitas vezes não pensamos em nós mesmos, nos condenando depois por cada atitude tomada. Esquecemos que sempre nos é dada a chance de parar e mudar o rumo, transformando assim um caminho obscuro em luz. Sempre poderemos fazer a diferença. Seja a paz. Seja a luz. Tenha fé em Deus, que te conduz. Mirna, Pancho, com amor. Aos ciganos que conheci ontem, hoje, e que reencontrarei amanhã, que são parte de mim, enraizados em meu DNA. Meus olhos neste instante trazem em lágrimas as saudades e o agradecimento. Aos amigos, obrigada. Meu nome hoje é outro, meu amor sempre será o mesmo. Eternamente, Ciganinha Miranda. Capítulo 3. Não há despedidas. Me pergunto por quantos caminhos da minha existência andei com os pés no chão, ou para facilitar a compreensão, descalça, pisando e sentindo a força da terra. Amada África. Terra colorida, muitas dores, muitas alegrias. Como não lembrar de você, mãe querida, vida abençoada, vida sofrida, vida vivida. As lembranças me fazem chorar, tão grandes são as recordações trazidas marcadas na pele, registradas no coração. A alegria de um povo que viveu unido em todos os momentos.
aprendi mais do que a magia nascendo em meio a este povo tão lindo e tão ligado à natureza. Nossa pele vai do negro ao barro vermelho. Não saberia definir qual seria nossa cor. Um dos nossos rituais, desde tenra infância, é passar lama vermelha em todo o nosso corpo. E o que dizer de nossos cabelos, que também são recobertos do mesmo material? Dentes brancos como marfim, olhos grandes bem vivos e expressivos, usamos muitas peles cobrindo nosso corpo, mas nunca nada nos pés. Necessitamos pisar na terra, como se este contato nos fosse vital, trocar de energia, nos falava sempre Mambicutei, carinhosamente Mambi, um dos velhos anciões que muito nos ensinava e que também era meu avô. Sempre sapeque brincalhão, eu sou um dos jovens guerreiros de nossa tribo, contando com a idade de 5 anos. Alguns me perguntavam: o que tanto te faz rir? Em todos os momentos que solicitado comparecia, e sempre com os dentes à mostra. Não falava, mas sorria para tudo. Escrevia no chão que o sorriso era para compensar a falta de voz. Estudávamos muito, sem hora marcada. Tínhamos a noite para compreender seus mistérios, seu silêncio, sua importância, e o dia para viver, sentir, olhar, entender e misturar os dois em um grande mistério. Não havia diferença entre os sexos, todos podiam aprender de tudo um pouco. Não havia tarefas direcionadas e determinadas, e sim organizadas para que ninguém ficasse sem nada para fazer. Saímos em pequenos grupos para andar selva dentro quando era o momento de um de nós passar em nossos rituais. Não se tratavam de testes de coragem ou força, mas buscávamos por um tesouro muito mais precioso: a sabedoria e o conhecimento. Difícil descrever a intensidade de energia que passa por nós quando estamos em celebração. A música que nos envolve o corpo e mente, que nos tranquiliza, eleva e nos impulsiona de maneira a dar a sensação que estamos ali, aqui e em muitos outros lugares em um único momento. Sentir nossos pés baterem o chão em um ritmo quase alucinante, como um balé muito bem executado e nunca fora de ordem. Dançamos, cantamos, agradecemos a Deus pela vida, pelo dia, por nos permitir estar ali em família e nos tornamos um só em muitas vozes e corpos dançando. Muitos tambores são acompanhados pelo som de nossas palmas. Como não sentir na pele a vibração que corre em nosso sangue e escorre em nossa pele? Cada gota de suor não nos cansa, nem nos enfraquece em nada. Tudo o que quero expressar escrevo no chão. Levo comigo sempre um graveto que fora feito pelo meu avô, que esculpia em madeira suas palavras para mim. Palavras que também foram esculpidas em meu coração. O não falar não te fará falta, mas as suas atitudes positivas sim. Falamos com o coração e expressamos nossos sentimentos com os olhos. São eles as janelas de todo o seu ser. Meu avô deu-me também um arco, do qual me disse que de flechas eu não precisaria, pois não era um pertence para me defender, matar ou caçar, e sim para me lembrar que existe algo maior que a força que julgamos ter e que é a necessidade de achar que sempre teremos que atacar uns aos outros para nos manter seguros. A força vem de dentro para fora e não se trata de uma força material. O Ezequiel, logo partirei e estarei contigo. Vovô ficou conosco apenas mais alguns meses. Não choramos os mortos. Cantamos, dançamos e pedimos a Deus que em seu retorno seja recebido pelos que antes partiram e que agora esperam por nossa volta também. Devolvemos à terra o que é dela e a vida, que acreditamos ser contínua, àqueles que amamos. E o principal, não nos esquecemos deles um dia sequer. Em nossos rituais, elevamos nosso amor por todos em canções, palavras ou simplesmente nos silenciamos por horas, ouvindo apenas o som da saudade, que nos chega por encanto nestes momentos, aos nossos corações. Oramos sentados em um grande círculo silencioso, e quando estamos assim, posso vê-lo chegar bem calmamente, sentar à minha frente e sorrir.
Falamos muito sem nada a ser dito, mas sempre choro quando chega a hora dele partir. Hoje fiz para ele um grande desenho. Queria que ele soubesse que eu estava bem e pronto. Há 2 anos ele partia e eu sentia que também não ficaria muito tempo por ali. Aprendi a respeitar tudo que a terra nos dá. Não ando descalço para pisá-la, e sim para senti-la. Agradeço sempre por tudo. Quando vamos nadar, primeiro agradeço a benção do rio, que nos abastece de vida. Olho ao meu redor e o que mais gosto é da noite. O brilho que vem das estrelas, o vento que corre e me abraça quando passa pelo meu corpo. Subo nas árvores e estico meus dedinhos, tentando tocar nas nuvens. Sei que não dá, mas não desisto fácil. Quando desço, alguns me perguntam o que estava tentando fazer. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sorrio e escrevo. Tocando as barbas do Criador. Você conseguiu. Quando fechei os olhos, vi que sim. Sou pequeno, mas o que nos torna grandes é o que somos por dentro. Fecho meus olhos e escuto suas palavras, entendo seu amor. O que parece distante, está sempre bem próximo. Neste momento, levo minha mão ao meu coração e sinto que eu alcancei. Eles não zombam de nós, pois somos criados respeitando nossos semelhantes. Todos os dias eu subo lá, me estico e desço contente. Tem dias que me sinto muito distante, mas sei que ele está lá, nunca deixou de olhar um só segundo por mim. Nos meus momentos de tristeza, fecho os meus olhos, me silencio e me estico de novo. Desço feliz por mais um dia de bênçãos. Hoje foi diferente. Não vou dizer que me estiquei demais, mas que a vida já tinha um horário, dia e local para me transportar para junto de meus antepassados. Caí. Não senti dor, foi como se suas mãos fossem me aparando até o chão. Logo estavam todos à minha volta e comecei a bater a mão no chão. Pararam para observar o que eu tentava escrever com o dedo. Senti que alguém me dava meu graveto. Não conseguia mexer nada além do braço que escrevi e meus olhos. Então escrevi. Me deixem aqui até a noite chegar. Passei a mão pelo chão e escrevi novamente. Quero ver as estrelas daqui mais uma vez. Chegou a noite, e estava linda como sempre. Tão escura, com seus pontos luminosos brilhando. A lua, o que falar de tal beleza? Suas formas e força. De repente, cada pontinho parecia estar chegando cada vez mais perto. Comecei a sorrir, nem percebi que o brilho já não era tão somente das estrelas, e sim também de amigos. Entre os dois planos senti quando suavemente fecharam meus olhos e escutei alguém falar. Ele ainda sorri. As lembranças são bem fortes, de um tempo de menino que brincava livre, corria, pulava, cantava, dançava. Nenhum minuto desperdiçado. Lembro da força de um olhar que transmitia pureza e vida, palavras nunca me foram necessárias. Como gostava de olhar para minha pele. Tão negra vermelha, tão vermelha negra. Não sabia se eu era de barro ou se o barro era eu. Meu avô falava tanto quanto eu, mas o pouco que falava era gravado no meu ser. Uma saudade de alguém que em minha vida sempre esteve e estará. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 4. Estamos ligados. Cavalo doido, Mambicutei. Pequena semente, o Ezequiel. Nós somos todos livres. Não temos dono. Não são as leis divinas que nos impedem de ser tudo aquilo de bom que desejamos ser. A natureza vive em nossas entranhas,
e por muitos ela passa desapercebida. O ar que respiramos, as muitas formas e cores que desabrocham em nossas plantas, seu poder muito além de medicinal. Em nossa aldeia, respeitamos tudo e reverenciamos ao grande Criador por tudo o que nos cerca. Pescamos, da terra retiramos nosso alimento. Caçamos para nos alimentar, sem nada ser desperdiçado. Assim começou mais um de nossos reencontros. A mãe já havia entrado em trabalho de parto há 2 dias, e a cada segundo estava se tornando um momento complicado para a criança prestes a nascer, que se chamaria Pequena Semente. Eu, cavalo doido, encontrava-me muito ansioso pela chegada de minha primeira filha. Sabia se tratar de uma menina, pois com ela havia sonhado luas antes de saber que seria pai. Os gritos de Nuvem Serena, minha companheira, me apertavam o coração. Passados alguns instantes, chega calma e pacífica aquela pequena figura, sempre com seu caminhar tranquilo e sua voz quase como um sussurro. Caminhando apoiada em seu pequeno cajado, tão pequeno quanto ele, entra meu amado irmão, o xamã coruja da noite, tenda dentro e senta-se ao lado de Nuvem Serena. Eu caminhei para fora, pois sabia que estariam bem com a sua chegada. Foram momentos que pareciam intermináveis, mas logo escutei um pequeno choro fraco e não contive a emoção de saber que na terra chegava a Pequena Semente. Este nome fora escolhido por ser tratado de uma criança muito miúda. Entrei com o coração disparado e nem entendi por que os olhos de Nuvem estavam fixos em mim. Coruja estendeu-me a criança e caí de joelhos, agradecendo ao grande Criador por aquela benção que chegara. Não conseguia desviar os olhos de seu rosto, mesmo tendo notado que ela não tinha suas perninhas, nem mesmo um de seus bracinhos. Aí entendi toda a atenção de Nuvem. Eu não ganhara o nome de cavalo doido ao acaso. Abracei-a com todo o meu amor. Aquele pequeno ser que, pensava eu, seria totalmente dependente de mim. Meu velho irmão retirou-se passando por mim e apenas me dizendo que do meu jardim outras sementes virão. Coruja nascera cega e a nada se limitara. Conhecedor de todas as ervas que nos rodeavam, era um dos xamãs que a todos tentava ajudar com seus conselhos, remédios e rezas. Muitos diziam que ele ficava muito mais tempo fora, em contato com o mundo espiritual, do que presente entre nós. Morava afastado, no alto de uma montanha, e nunca íamos até ele, pois ele chegava até nós sempre que estávamos precisando. Muito respeitado por toda a aldeia, não necessitava ter os olhos da carne, pois a tudo e a todos via com os olhos do coração. Era solicitado em quase tudo, mas para todos falava que éramos seres independentes, livres. Pequena Semente, Raio de Luz, Luar e Castor. Estas foram as outras sementes que brotaram em meu jardim. Cada qual recebera um nome de acordo com a escolha feita pelo xamã, como era de costume em toda a tribo. O nome era parte de sua personalidade. Raio era sensível, meiga, calada e sonhadora. Trazia consigo uma tristeza. Luar, seus traços eram muito mais de coruja que meus. Fora por ele escolhida para ser futuramente uma das nossas xamãs. Castor era uma explosão de sentimentos, o que herdara da mãe herdara em igual de mim. Autoritário, fala primeiro e pergunta depois, inquieto, falava sempre em ir para muitos lugares ao mesmo tempo. Carinhoso e muito ligado às suas irmãs. Preocupava-me muito com Pequena Semente, que apesar de ser frágil, não gostava de depender de ninguém. Quando criança, com 4 anos, peguei-a chorando às escondidas e perguntei o que afligia seu coração. Ela apenas respondeu que gostaria de cavalgar. Levantei-a no colo, amarrei-a em minhas costas e cavalgamos por horas. Ao retornarmos, percebi que chorava ainda mais. Desculpe, mas não quero que seja como fazia quando eu era pequenina, presa às suas costas. Preciso de um pouco mais que isto. Você não está feliz?
Não. Amarre-me no cavalo. E assim o fiz. Antes de partir, ela me olhou e disse: Se eu cair, não venha correndo. Deixe-me tentar viver e aprender a ser livre. Naquele momento, vi que ela não seria dependente de mim, que seu espírito era forte e desejava ser livre. Ninguém achava incomum vê-la rastejando pela aldeia, a fazer de tudo um pouco. Tão pequena, se transformando aos poucos em um ser forte. Ajudávamos naquilo que ela permitia, e assim foram crescendo minhas sementes. Fortes e cada qual tomando um rumo. Nunca consegui falar o quanto as amava, e com Castor era ainda mais difícil. Eu estava sempre com a cara fechada e tentando resolver tudo de minha maneira. O único com quem não me exaltava era com meu irmão. Fazíamos uma enorme fogueira e em volta dela dançávamos em agradecimento por tudo que nos dava Tupã, grande mãe natureza. Dançávamos para comemorar cada fase da lua, por uma boa caça, enfim, nossas cerimônias, rituais, eram ensinadas para serem passadas para nossas futuras gerações. Acordei assustado. Acabara de ter um sonho com minha pequena semente. Montei meu cavalo e saí em direção às montanhas. Precisava falar com meu irmão e aproveitaria para velhoar, que estava com ele para aprender tudo sobre a missão que abraçara com toda a sua alma. Não precisei cavalgar muito, lá vinha ele pelo caminho. Com suas pequenas mãos, me fez um sinal para parar. Então pulei do cavalo e saí correndo em sua direção. Como uma criança, chorei descontroladamente. Não precisamos de palavras. Naquele momento, sabia que o grande espírito chamaria a semente de volta, e assim se foi, 2 luas depois do sonho. Sentado ali, cremando seu corpo, olhava para a nuvem, que chorava silenciosamente, e me senti perdido. Minhas outras sementes, próximas a mim, abraçaram-me, e juntos choramos. Depois agradecemos por ter tido a oportunidade de estarmos juntos. Hoje, em pé no alto de uma montanha, fui espalhar suas cinzas. Um lugar especial. Ela toda vez que cavalgava para lá ia, entrava com o cavalo rio adentro e juntos nadavam. Este era o jeito que encontrara para fazer outra coisa que mais gostava, nadar. Enquanto jogava as cinzas, cantei para ela. Lembrei-me de seu nascimento, de sua coragem, sua determinação. Fui negro, seu avô. Fui índio, seu pai, muitos caminhos percorridos juntos. Filhos queridos, amigos irmãos e muito estimados, a todos o meu muito obrigado pela oportunidade de ter estado ao lado e lado a lado com todos. Falhamos, mas sempre temos a oportunidade de acerto. Não nos tornamos santos porque desencarnamos, nos tornamos conscientes de fatos que muitas vezes são bem visíveis e preferimos ignorar para ver se tudo fica mais fácil. Na bagagem de volta, colocamos o que achamos necessário e, ao longo do caminho, vamos retirando muita coisa e repondo outras. Não reaprendi a chorar, pois muitas vezes chorei sem que ninguém soubesse. Esta era uma de minhas fraquezas. Não reaprendi a amar, amei a todos do meu modo, com todo o meu coração, e sofri por não permitir que tais palavras saíssem de minha boca para todos estes corações. Sufoquei dentro de mim o sentimento amor, tanto que adoeci a mim mesmo. Mas amei cada semente que plantei. Não reaprendi a trabalhar, trabalho com todo o meu coração, alma e sentimento, agradecendo por cada oportunidade que me é dada. Não sofro, sou feliz. Como não recordar, como não ser grata a Deus pelas infinitas oportunidades de estar perto e aprendendo com muitos. Muitas vezes me aventurava mata adentro, ou entrava um pouco mais fundo no rio, porque sabia que você estava lá. Esta era sua maneira de me proteger, como fazia com todos. Ainda me lembro de estar no alto da montanha, sentada olhando para o infinito, como que perdida dentro de mim mesma,
tentando entender o porquê de minhas limitações. Entre lágrimas que se transformavam em sorrisos, tudo o que compreendia no final de minhas indagações era que todas as coisas tinham um propósito de ser. Lá de cima, podia contemplar quase tudo. Ficava admirada com a altura que algumas árvores atingiam, como cada uma delas tinha uma cor diferente e não eram iguais como pareciam. Os animais, tão belos e ferozes apenas para se defender. Acho que o medo era recíproco. Não os compreendemos, nem eles a nós, mas sinto que se respeitam muito mais. Observar a vida dentro da vida. Fecho meus olhos para ir um pouco mais além. Meu tio Coruja me ensinou algumas coisas. Ao fechá-los, me desprendo de pernas e braços, do corpo que não preciso. Sinto toda a energia correr pelo meu corpo. Quanta força da brisa que passa por mim, posso ouvir seu som, sentir tocar minha pele as folhas que balançam de acordo com a velocidade do vento. O barulho da água seguindo seu rumo, a luz e o calor do sol. Posso sentir a vida. Aí me volto para mim, choro compulsivamente e vejo que sou perfeita. Sou parte de tudo aquilo, tenho tudo o que preciso e vou mais além. Volto sorrindo para continuar minha caminhada. Eu sou pequena semente. No coração da Bahia. Cavalo doido, cavalo doido. Nuvem serena, Maria Antônia. Pequena semente, Filó. Raio de luz, Cecília. Luar, Josefa. Escuto os atabaques e me parece que é meu coração saindo pela boca. Não dá para dizer que o ritmo deles é um só, pois o coração cada vez mais vai se acelerando. Me vejo desperta pelo grito de tia Alzira, que me chama entre sorrisos e gracejos. Brincando, ela me pergunta: "Tava onde, minha neguinha?" "Tava indo pra onde, minha filó?" "Sei não, minha tia." Respondo apressada e saio correndo, procurando manhã que estava do outro lado, já a me observar. Antes mesmo de me aproximar, abre seus braços com todo o seu carinho. Nossa família não é tão pequena, somos 8 filhos. Maria Filomena, 7 anos, Maria Cecília e Maria Josefa, 15 anos, Joaquim, 9 anos, José Francisco, 10 anos, Maria Rita, 4 anos, Maria Conceição, 2 anos, e Antônio José, 9 meses, que mora agora no céu. Mãe era ainda nova, mesmo com tantos filhos, mas painho nem tanto, havia muita diferença de idade entre eles. Sempre muito ciumento, brigão, mas um homem de muita fé. Ela casou-se muito cedo, por imposição de seus pais que acreditavam estar fazendo por ela o melhor. Bem logo se casou, foi do sertão da Bahia para a capital, voltando raramente para ver a família que deixara. Me lembro bem de cada traço de seu rosto. Tinha a pele morena muito suave. Seu sorriso, que lembrava um sol a brilhar, seus cabelos, tão negros e macios e seus olhos, tão fortes e marcantes. Painho era alto, robusto, de pele bem negra e palavras secas, mas cuidava bem de cada um de nós. Para ele o importante era não nos deixar com fome. Gestos de afeição eram bem raros, era a sua maneira. Muito religioso, a todos nós conduzia, lembrando sempre a importância de sermos corretos. Era uma de suas características mais fortes seu amor pelos orixás, suas crenças, as histórias do que passava horas repetindo para nós sempre que podia. Ainda posso ver manhã vestida toda de branco, e como ficava linda com sua roupa simples, porém alva. Parada ao seu lado, ficava admirando sua beleza. Nem todos os meus irmãos partilhavam o mesmo gosto de nossos pais, o que tornava alguns momentos bem desagradáveis, uma vez que para painho todos eram obrigados a participar, gostando ou não. Maria Cecília, Maria Josefa e eu esperávamos com muita expectativa pelos dias de estarmos no terreiro.
Gostávamos das cantigas, de olhar as rodas e de ver Maninha dançar, painho tocando atabaque e com sua voz forte cantar. Ficávamos sentadas nos banquinhos de madeira e só saímos se tia Alzira fizesse sinal de consentimento, ou nossos pais. Para nós, bastava estar ali. Como explicar a força de uma canção que envolve aos poucos e te transporta para infinitos lugares em uma fração de segundos? Penso isto em relação a qualquer cantiga que tenha conteúdo. Escute uma canção se permitindo ser invadida por ela, ser envolvida por cada som. Em muitos momentos a sensação é que seu corpo está no mesmo lugar, mas o espírito. Estávamos ali sentadas, encantadas com tudo, e foi quando aconteceu. Painho, batendo forte no atabaque, começou a cantar. Minha respiração ficou ofegante, meu coração acelerado e os arrepios eram intensos. Olhei para o lado, tentava falar com Josefa, mas a voz não saía. Me debrucei um pouco para ver Cecília, que sorrindo levantou-se e disse no meu ouvido: Não tenha medo, ela não vai. Desmaiei, acordando com as mãos suaves de minhas irmãs, que passavam água em meu rosto, e meus pais me olhando querendo me transmitir segurança, tentando explicar que estava tudo bem. Me senti um pouco envergonhada. Não sabia o porquê de aquilo se repetir toda vez que se iniciava aquela louvação. Ficava calada por alguns dias, sempre ouvindo de minhas irmãs que o medo ia passar. Meus pais tentavam me explicar. Só queria entender que sentimento era aquele, já que para minhas irmãs tudo parecia tão simples. Sempre com muitas perguntas, tentava montar meu próprio quebra-cabeças, pois não conseguia explicar que não era medo que sentia. A vida não era tão fácil, mas não nos faltava nada. Tínhamos plantado em nosso quintal muitas frutas e uma horta bem farta. Era uma das coisas que Maninha gostava muito. Sua outra diversão era ir ao rio, onde ficávamos por horas ali brincando, enquanto ela se aproximava da beira e ficava ali sentada. Sentada alisando a água e conversando bem baixinho. Em alguns dias, a via chorando silenciosamente, tentando esconder de nós suas aflições. Com quem está falando, se não veja ninguém por aqui? Ainda não vê, querida, mas logo verá com olhos do coração. As meninas riam, mas não por maldade, e sim porque sabiam o que ela estava dizendo. Certa vez, aquilo se repetiu e eu me aproximei. Pedindo licença, me sentei e fiquei olhando para a água, observando seu curso e tudo que havia em volta. Filha, você está bem? Perguntou-me Maninha. Sim, mas a senhora não. Sempre chora e pede a ela que te ajude a ter saúde, pede a ela que nos tome conta caso algo lhe aconteça. Como? Eu não a vejo, mas escuto suas palavras. Está lhe dizendo para ter calma que tudo ficará bem e que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Não sofra. Por medo, não falo das coisas que me vêm aos ouvidos, mas seu coração necessita de conforto. Filha, não tenha medo. Ficamos por ali mais algumas horas e voltamos para casa. Quando chegamos, escuto alguém dizer: faça tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar aqueles que têm menos que você e aqueles que acham possuir tudo. Sempre confiando em Deus, que lhe dará forças para continuar sua jornada. Não temas, não tenha medo de pessoas que duvidarão de você ou tentarão tirar proveito. Quando achar que seu sofrimento é o maior do mundo, lembre-se de Jesus, que em nenhum momento parou sua missão e sempre teve a certeza que não estava só. Olhei rapidamente procurando quem falava comigo e só consegui ver um vulto que saía para fora de casa. Lembro de cada um de meus familiares. Tia Alzira, uma baiana muito arretada, sempre brincando conosco e muito boa em suas costuras, o que era apenas um de seus talentos. Era muito conhecida por ser parteira e benzedeira. Mesmo sem ter tido filhos, nunca estava triste.
sempre nos explicava que Deus não lhe dera filhos, mas lhe dera irmãos maravilhosos e nos amava como parte dela também, e aí de quem falasse o contrário. Cada criança que tinha a oportunidade de ajudar a trazer ao mundo, era uma recompensa valiosa como trabalhadora do Criador. Já que ele confia em mim para ser a primeira a tocar uma de suas obras divinas, dizia tia Alzira, quando os recebo já vou logo falando. Que Deus os abençoe. Tia Alzira sorria muito. Nunca vimos reclamar por não ter tido filhos, nem mesmo titio Valdomiro, seu amado esposo. Quando você consegue ser feliz com o que tem, dá um passo para sua liberdade. É importante nunca se posicionar como um coitado na vida, pois não somos. Nossa vida fica cada vez melhor se nos tornarmos gratos por tudo. Faça sempre o seu melhor. Somos todos capacitados, e se Deus acredita em nós, nos falta o principal: nós acreditarmos também. Alguns de meus irmãos eram bem distantes, mas sei que a afinidade é uma das ligações que pertencem às nossas vidas. As meninas, mesmo sendo mais velhas, me compreendiam e entendiam até mesmo meus momentos de silêncio. Carinhosas e muito pacientes, suas palavras eram para me ajudar a entender minhas dificuldades. Naquele dia, fui à escola meio a contragosto, relutei o máximo que pude, não entendi aquela tristeza que me envolvia o ser. Passar a noite acordada conversando com Cecília. Havia me levantado no meio da noite e estava chorando escondida, quando ela se deitou perto para perguntar o que estava se passando. Por que você vai embora? Perguntei-lhe entre lágrimas. Por quê? Não vou a lugar nenhum. Sim, você vai e sabe que não estou mentindo, mas queria saber o porquê. Quando você chegar da escola falaremos mais, pois se acordarmos painho já viu, né? Todos os dias, quando estamos saindo, ela já está desperta e junto com manhã nos leva até a estrada. Nos abraçamos e vamos caminhando. Por ser ela a mais velha, fica para ajudar nas tarefas, e a cuidar de Conceição e José, assim revezava os dias de aprender com Josefa. Pensei que deveria estar dormindo um pouco mais, porque passamos da hora conversando, então me despedi de manhã e seguimos. Lembro-me que, antes de dormir, ficamos abraçadinhas e ela sorrindo me falou. Nossa, quanta força! Vais quebrar meus ossinhos assim. Sorrimos baixinho, ela enxugou meu rosto, me deu mais um forte abraço e deitou-se. A cada passo eu que dava, reclamava com Zefa. O caminho parecia comprido como nunca e durante a aula só pensava em voltar, repetindo para mim mesmo que a primeira coisa a fazer seria dar 2 abraços em minha irmã para compensar o que não dera pela manhã. Como explicar tal sentimento? Aquela dor tomava conta agora não só de mim, mas de Maria Josefa, que me olhou como que querendo falar algo. Enfim a aula acabou, e saímos quase que arrastando os outros pelo caminho de volta. Um ar sombrio parecia preencher meus pulmões. Sabia que algo havia acontecido e não era a única a chorar, os outros apenas olhavam sem nada entender. Chegamos em casa e passei pela cerca com tanta velocidade que me prendi. Cortei um dos braços, mas nem liguei, pois da entrada do portão escutava o choro de manhã. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Quando entrei em casa e vi tal cena, só repeti as mesmas palavras. Ela disse que não ia embora. Painho, sentado num canto, nem de longe parecia o mesmo, mas lembrava um corpo sem alma. Mãe a todos abraçava, sem conseguir falar qualquer palavra. Era a segunda vez que conhecia a dor da perda. Não consegui chorar. Não consegui me mover. Eu apenas queria entender tudo aquilo. E como um filme, lembrei-me de manhã sentada à beira do rio chorando, rezando e pedindo. Foi aí que entendi que não era por ela que pedia, e sim por Cecília, que estava doente já há algum tempo. Os mais velhos tentam se fazer de fortes,
Mas quem realmente compreende este momento? Na verdade, ninguém consegue entender. Embora tenhamos consciência que isto é algo que nos espera, este momento não vem com nenhum tipo de consolação, não contém palavras para calar a dor dos que ficam. O tempo é remédio para esta ferida, mas não é cura. A oração é o alívio para as lembranças que nos levam às lágrimas, mas nunca haverá o esquecimento daqueles que amamos. Para quem fica, só há uma certeza: a de que um dia haverá um reencontro. Passados alguns meses, nos esforçávamos para que tudo voltasse a parecer normal. Cada um administra a sua dor de uma maneira. Painho, parado com suas calças presas bem acima da cintura, e com as pernas das mesmas dobradas até quase os joelhos, corria o tempo todo de um lado para o outro. Era a sua maneira de querer dizer eu estou bem. Nos olhava o tempo todo querendo passar força, mas com medo, o coração em pedaços por dentro. Assim corria nossas vidas. Às vezes ele entregava-se à tristeza, pois em sua cabeça se sentia culpado pela morte da caçula, mas não era esta uma verdade. Passamos por um período muito difícil, no qual muito pouco tínhamos para comer. Nosso pequenino morrera desnutrido e Painho, na ocasião, chorava muito se culpando. Em algumas conversas com Manhã, falava que a culpa era dele, que não havia sido homem suficiente para não deixar seus filhos passarem necessidade, e que por isso seu filho morrera de fome. Ela, sempre calma, muitas vezes só olhava sem nada dizer. Todos passam por provações. Sua dor era íntima, apenas dela, e escondia seus sentimentos. Manhã descobrira que era muito mais forte do que imaginava, sempre nos consolando seu colo, que nunca era pequeno, assim como seu coração, no qual havia espaço para todos. Nos falava que eu sabia que o Cecília estava bem e me olhava, pois via que eu parecia ter me perdido naquele dia. Meu olhar se tornou vazio, pouco falava, e fui aos poucos parando de me alimentar. A cada dia ficava mais doente. Meus pais estavam aflitos, e juntos com tia Alzira e tio Juvencio, reuniram-se para um trabalho de cura. Fomos até as margens do rio, todos vestidos de branco. Tia Alzira trazia em suas mãos muitas flores e frutos dentro de um cesto. Painho abaixou-se, acendeu algumas velas e logo em seguida pegou seu atabaque. Junto com o tio começaram a louvar, cantar. Pude ver Cecília também em pé, do lado da tia, batendo palmas juntamente com Manhã. Cada batida de suas mãos era uma batida de meu coração. Sentia que a mesma intensidade do som que saía daquele instrumento era acompanhado pelo ritmo de meu coração, uma harmonia perfeita. Não conseguiria descrever qual era mais potente: meu coração ou o atabaque. Painho silenciou-se por poucos segundos e voltou a bater, alternando lentamente o toque do suave ao intenso e, entre lágrimas, ele começou a cantar. Não conseguiu dar mais que 2 palavras. Foi então que ouvi minha mãe a cantar, como se fosse aquele o último ato de sua vida. Oruhima, Oruhima. Oruhimaió, Oruhimaió. Iabado, A, E, U. A, Aí, Oxum. A, Aí, Oxum. Não encontro palavras para descrever o que aconteceu ali. Fechei meus olhos, mas continuava vendo a todos, e não eram poucos. Um círculo ia se formando, uma mão suave pousando em minha testa, um beijo carinhoso em meu rosto e palavras doces entre as quais ouvia: minha filha, ainda não é seu momento, muito tem a fazer. Cecília está bem, ainda se reencontrarão. Colocando a mão em meu coração, pedi a Deus que não só a mim, mas a todos abençoasse. Quando acordei, vi que estava em casa e que mãe adormecera sentada aos pés da cama. Olhei em seu colo sorrindo, lhe pedindo benção e lhe beijando o rosto. Em seguida pedi algo para comer. Queria ver meus irmãos. Zefa entrou no quarto e, com permissão de Manhã,
fomos deitar na rede. Caminhamos para fora, para um lugar bem especial. Entre as árvores, Painho havia feito uma rede que quase nunca conseguia se deitar, pois Zefa, Cecília e eu estávamos sempre lá rindo e até dormindo juntas. Zefa abriu a rede, me ajudou a sentar e em seguida deitou-se ao meu lado. Segurou minhas mãos e, antes que eu pudesse falar algo, me falou bem baixinho. Eu sei que ela está aqui também. Como explicar a força que realmente move o mundo? Há momentos em que achamos necessitar de muito, quando não percebemos que a verdade é que temos tudo. Sentimos falta de grandes coisas e esquecemos o prazer que a simplicidade nos dá. Parar, refletir e pensar antes de qualquer ato. Fui negro, fui seu neto. Fui índia, sua filha. No coração da Bahia, mais uma vez juntos para aumentar nosso laço, fui recebida com amor. Juntos não havia fome, não havia dor. Estou feliz por ter reencontrado irmãos de um novo caminhar. Hoje uns do céu olham por mim, amanhã reunidos estaremos todos juntos para mais um cafezinho. Obrigada meu véi, obrigada irmãzinha. Daqui sigo bem pertinho de manhã, maninha e de C. A querida tia Alzira, que muito me ensinou em minha nova caminhada, logo na chegada, nunca me desamparou. A vocês um pouquinho do meu amor. Não posso dá-lo todo, porque é de nosso Senhor. Sempre rezo uma Ave Maria e peço a Jesus que estas palavras, ao chegarem aí, cheguem em forma de furo. De sua Filó. Tenho lembranças do meu tempo de menina, onde conheci algo que hoje está escasso. Respeito. Eu sei o que eu vivo, os meus sentimentos e momentos que em vida nenhuma quero esquecer. As pessoas, boas ou não, que estiveram comigo. Juntos a elas aprendi o que me era possível e permitido. Tenho saudades de tia Alzira, aquela baiana porreta, com sua simplicidade de ver o mundo, não se entregando a nada que fosse desagradável. Estava sempre com saia bem rodada, colorida ou florida. Na cabeça por nada havia sem seu lenço branco, suas camisas feitas com capricho e muitos babadinhos. Seu sorriso estampado sempre a nos ensinar que, por mais que tivesse no mundo gente ruim, haveríamos de encontrar também os bons. Quando falava em Jesus, aí sim suas lágrimas corriam e dizia sempre: este sim é o amo maior do mundo. Alguns de meus irmãos também reencontrei. A vida nos dá encontros e desencontros. Meu painho passou por mim, mas só hoje descobri, revendo minhas lembranças. Sei que ele sabia, mas não podia me falar. Manhã sei que tá bem pertinho também. Relembrar reencarnações me trouxe mais que a paz, junto veio o ensinamento de vida, a saudade de tempos que corria e sorria como menino, numa língua bem diferente da que hoje falo. Uma Índia superando e aprendendo que não existe limitações, nós é que nos limitamos. Depois Bahia. Não poderia afirmar que foi lá que conheci os orixás, mas foi lá que no terreno do meu coração foi plantado mais uma semente em relação à fé, à vida espiritual, onde com as pessoas que estive aprendi sobre amor, e sobre respeitar não só uma religião, mas todas e tudo. Não foi apenas nesta ocasião, vivência, que alguém pediu por mim a um orixá, e que com a permissão de Deus, a minha saúde voltou. Obrigado a vocês que carinhosamente puderam estar perto neste momento de infinitas lembranças. Sei que o que nos separa é bem menos do posso eu acreditar, sinto que quando podem sempre passam para ver como estou indo. Queridos amigos e parte de mim, que hoje habitam planos diferentes do meu, que Jesus sempre nos guarde em prosperidade de todos os bons sentimentos. Tia Alzira, Painho, Maria José foi coruja da noite, para vocês. Ave Maria, Mãe piedosa, olhai por todos aqueles que amo. Ave Maria, Mãe generosa, sobre eles derramai seu amor, que será sempre maior que o meu, os colocando sobre vossa proteção sempre. Ave Maria,
Com este coração puro de mãe que a todos acolhe, levai aos corações o teu amor, abrandando os males e dando a todos esperança, encarnados ou desencarnados, a certeza de que nunca estamos só. Muitas flores para todos. Carinhosamente, Filó. Segunda parte. 1. Yolanda. A vida nos trará marcas de todos os tipos, mas somente aquelas que nos ajudam a evoluir devem permanecer. Somos o remédio para nossas feridas, pois a colheita individual é obrigatória. Yolanda me chamei hoje, ontem fui Aurora. Padre Agenor, Padre Onofre. Deitada no chão da cela, tentava entender como acabar ali, o que esperar de toda aquela situação, como provar que era inocente. Será que eu era inocente? Percorri meus passos tentando chegar àquele instante e lembrei-me de muitas coisas. Família de posses, segunda filha de 3 irmãos, pais católicos que praticavam quase nada da religião, muita fartura de bens materiais e total pobreza de sentimentos. Meus irmãos sempre zombavam de mim, caçoavam do meu jeito de ser. Eu contava com a idade de 11 anos, o mais velho tinha 24 e a mais nova 10. Eu não gostava de dormir em meu quarto sozinha, mal compreendia o porquê de morar em uma casa tão grande quando via pessoas com toda necessidade. Durante o dia, me sentia um pouco mais em paz. Corria pela propriedade brincando com todos, o que deixava meus pais furiosos, pois não queriam ver nenhum de nós nos misturando com os empregados, que por sinal eram maltratados. Aos domingos que não íamos à missa, lá vinham eles almoçar em casa, e o clima que já não era dos melhores, ficava pior. Papai mandava servir aos padres de tudo o melhor, e claro, os empregados já sabiam que era para dar o que parecesse bom aos olhos dos tais. Mal acabávamos de comer e a conversa rodava em favor de contribuições para a igreja. Comia o mais rápido que podia, pensando sempre em pedir licença e me retirar, o que ocorria raramente. Minha mãe, convicta de que eu seria freira por escolha dela, me fazia ficar sentada ali desde a primeira vez que Padre Onofre pedira a ela que a jovenzinha também ficasse por ali. Não ousavam contrariar, pois muitos temiam e conheciam histórias de famílias com muito mais que perderam tudo em nome da Inquisição. Aquele homem era perturbador. A qualquer movimento, lá estavam aqueles olhos a me seguir. Não sei se meus pais não percebiam ou fingiam não perceber. Ficava contando os minutos para que a visita chegasse ao fim, e lá vinha o momento de despedida. Todos em fila para beijar as mãos daqueles que para mim nada representavam. Chegada a minha vez, como sempre, sentia ele apertar minha mão com força. Parecia não querer soltá-la e, quando eu não beijava sua mão logo, era repreendida por minha mãe. Eu queria muitas coisas para a minha vida. Tão pequena e sonhadora, um de meus projetos era viajar para bem longe de minha família, pois nem sentia que eram realmente meus parentes. Sentia muito a falta de minha avó, que há meses não vinha nos visitar. Papai falava que eu puxara muito dela, mas não falava isso com orgulho, pois muito se incomodava com a simplicidade de sua mãe. Ele tinha muito de seu pai, que era um verdadeiro carrasco com muitos. Eu pouco o via, pois fugia sempre de suas visitas. Sua presença chegava a me dar náuseas. Minha avó carinhosamente me compreendia, pois quando ficava assim, ela passava a mão em minha testa, falava algumas palavras e logo eu me sentia melhor. Certa vez, tive a oportunidade de passar uma de minhas férias com vovó. Foi algo preparado por Deus. Meu pai saiu em viagem, juntamente com meu avô, e fui mandada para fazer companhia a ela durante aquele período. O que dizer sobre isso? Foi mágico. Conversávamos muito, brincávamos, e ela me falava que eu era a melhor parte dela, diferente dos meus irmãos, que já tinham sentimentos tão egoístas. Em uma destas conversas, perguntei como ela tolerava a vovó. Ela não me repreendeu como fazia a mamãe,
sempre dizendo que minhas perguntas não eram condizentes com a minha idade. Respondeu-me apenas: "É uma missão, minha querida." E sorriu. Já havia visto ela rezando, benzendo, algumas pessoas. Isto era um segredo só nosso, mas aquele dia foi diferente. Trouxeram uma mulher que falava agressivamente e de forma estranha. "Venha comigo, Aurora. E não tenha medo." Disse ela e eu a segui. Ao chegarmos perto, aquela mulher começou a gritar, e tudo que minha avó fazia, por instinto ou intuição, eu repeti. Em momento algum senti medo. Oramos, com as mãos impostas em sua direção, e logo ela foi se acalmando. Minha avó logo em seguida me chamou para uma conversa. "Minha amada, sabes que és diferente de seus irmãos, aliás, diferente de todos daquela casa. Não deves fazer isto na frente de mais ninguém. Se não houver como evitar, pergunte ao seu coração se é seguro. Vozinha, este é um dos motivos pelos quais vejo pessoas onde ninguém mais vê. És ainda muito pequena para compreender tudo o que acontece contigo. Para sua segurança, não comente este assunto com quem não confia, e mesmo assim, desconfie de todos. Vivemos momentos em que muitos estão morrendo em nome de uma farsa. Deus não nos fez diferentes, somos todos iguais perante seus olhos e seu amor. Foram as melhores férias de minha vida. Vovô retornou doente e semanas depois faleceu. Para meu pai, aquilo significava mais dinheiro. Me senti triste por ele e só desejava que estivesse em um bom lugar. Certa vez, ao ouvir minhas orações em favor de meu avô, mamãe bateu em meu rosto por eu estar falando. Vô, mesmo não sendo um bom homem quando vivo, acredito que se seu arrependimento for sincero receberá a ajuda que precisa e não se sentirá tão só e perdido, muito menos confuso. Mal terminei as palavras e senti o calor daquele tapa. Saí correndo e, ao olhar para trás, ainda pude vê-lo chorando. Minha amada avózinha Magda também partiu 6 meses depois. Aquilo me deixou em profunda tristeza. Não conseguia pensar, dormir e nem comer. Foram dias de profunda depressão. Um dia saí e sentei-me no jardim. Não saberia definir para onde estava olhando, pois nem me sentia parte de nada ali. Foi quando senti sua presença, suas mãos a me alisar os cabelos e suas palavras, que me chegavam ao coração. Aurora, não sofra. Nunca se entregue a pensamentos que te levarão à loucura. Tenha fé, lembre-se sempre que há uma força maior que todos, que tudo determina. Não há tempo que nos separe, pois o amor une a todos que se amam. Minha tarefa chegou ao fim aí, mas prossigo daqui trabalhando. Em momento algum de sua vida deixe de orar a Deus com todo o seu coração. Por mais que seus dias sejam tristes e penosos, por nada deixe de crer em Deus. O homem comete muitos atos insanos em nome de si mesmo usando como desculpa aquele que habita os céus. Não somos diferentes, somos todos iguais aos olhos do Pai soberano. Eu te amo. Não tenho palavras para explicar aquele sentimento que me envolveu. Por providência divina, durante alguns meses não fui à igreja, nem recebemos visitas. Mas não durou muito tempo e um dia lá estava o padre com seu pequeno grupo. Desta vez, não vinha só para buscar dinheiro para a igreja. Não quis nem almoçar e foi logo falando que eu já estava com idade de entrar para a igreja. Caminhei em sua direção, segurei bem forte em suas mãos e disse: "Por favor, lhe peço apenas mais algum tempo." O padre pediu para que eu lhe acompanhasse até o jardim. Minha mãe levantou-se primeiro que eu, e ele olhando, apenas disse: "Só nós dois." Ela rapidamente sentou-se. Então nós fomos. Foi uma das conversas mais asquerosas que tive, se é que tenho direito de falar dessa maneira.
minha querida, há muito frequento a casa de seus pais e noto que você tem características para se tornar uma serva do Senhor. Já está perto de completar 15 anos. Fez uma pausa olhando para meu corpo, como se procurasse por algo. Não lhe farei mal algum, não me tema. Junto comigo, terá tudo o que lhe for preciso, bastando apenas que nunca desobedeça uma ordem minha. Fará tudo o que eu mandar, no momento que eu mandar, sem hesitar, e você e sua família ficarão bem. Compreende minhas palavras? Claro que sim, padre. Já escutei muitas conversas sobre meninas foram escolhidas para servir ao Senhor, sobre o que acontece com elas, com as crianças que nascem delas e principalmente com as meninas e suas famílias que recusam tal convite. O sacerdote bateu-me violentamente no rosto, falando que eu nunca mais repetisse tal sacrilégio, e disse que era para eu lembrar-me quem mandava e quem obedecia. Não senti dor, mas senti que meu nariz sangrava. Parada de frente àquele homem, queria apenas matá-lo ali mesmo, e com muito esforço contive cada pensamento que rodeava minha mente. Minha adorada, há muito lhe observo e já esperei tempo demais. Vou levá-la hoje ainda. E saiu andando. Logo depois parou, voltou e disse: Não quero que pense que sou injusto. Pensando melhor, na semana de seu aniversário venho buscar-te. Lembre-se, querida, das muitas mocinhas e suas famílias que estão perdendo tudo por praticarem atos de bruxaria. Voltemos para dentro. Entregou-me um lenço para limpar-me. Ao entrarmos, ninguém ousou perguntar o motivo de meu vestido estar sujo de sangue e meu rosto visivelmente machucado. Ele adiantou-se, mesmo sabendo que minha família era covarde demais para interrogá-lo, e foi logo falando. Pobre criança, tropeçou e caiu. Tinha eu pouco mais que um ano pela frente. Nossa, como minha vida parecia ser tão curta, e como os últimos acontecimentos passaram tão rapidamente. Não queria pensar em nada, apenas em aproveitar para ser livre enquanto podia. Mas não era bem assim. Conviver em meio à minha família não era fácil, pois cada qual somente se preocupava consigo mesmo. Mesmo sentindo em muitas ocasiões a presença de minha avó, aquilo parecia não bastar, pois queria senti-la perto fisicamente. Cada segundo se tornou precioso e não pretendia desperdiçar com nada.